Bom, pessoal, vamos agora começar a parte de calorimetria. Então, vamos estudar o que nós chamamos de calor. E nós temos dois tipos de classificação para o calor: o calor sensível e o calor latente. Ok? Então, o calor sensível, você vai perceber ele, ok? Quando ele ocorre uma variação de temperatura. E o calor latente é o calor responsável pela mudança de fase, mudança de estado físico da matéria. Então, primeiro vamos falar sobre o calor sensível. O calor sensível é diretamente proporcional à massa. O que significa isso? Vou dar um exemplo. Você tem 1 litro de água e vai aquecer esse 1 litro de água numa chama. Numa mesma chama, você vai aquecer 2 litros de água. Qual dos dois vai levar mais tempo para aquecer? Eu estou admitindo o mesmo fogão, a mesma panela. É óbvio que é o 2 litros. Esses 2 litros, nós sabemos que a densidade da água vale 1, equivale a 2 quilogramas. E 1 litro equivale a 1 quilograma. Na calorimetria, a gente usa a massa em gramas. Então, o calor é proporcional à massa. Maior quantidade de massa vai necessitar de maior energia para aquecer ou para resfriar. Então, é diretamente proporcional à massa. Tudo bem até aí? O calor sensível, ele é também diretamente proporcional à variação de temperatura, delta teta. Então, delta na física quer dizer variação. Estou repetindo aquilo que a gente já viu lá em termometria. E teta, para nós, vai ser temperatura. Normalmente nós vamos usar a escala Celsius, que é a que a gente mais usa aqui no conteúdo de calorimetria. Então, o calor ser proporcional à massa e o calor ser proporcional à variação de temperatura, toda vez que nós temos uma proporcionalidade, para você escrever uma equação em física, você precisa de uma constante. E os físicos descobriram que a constante para o calor sensível, ele é chamado de calor específico. Então, nossa expressão do calor sensível, ela vai ficar escrito assim: calor sensível é igual a massa, variação de temperatura e o calor específico, que depende do material que você estiver aquecendo ou resfriando. Então, esse calor específico, como o nome propriamente diz, ele é diferente para cada substância na natureza. Então, para a gente entender isso melhor, vamos pegar a seguinte situação. Eu vou pegar 1 quilo de frango e 1 quilo de porco. Então, observe, eu tenho a mesma massa, 1 quilo de frango, 1 quilo de porco. O que acontece aqui, por exemplo? 1 quilo de frango assa primeiro no mesmo forno, mesmas condições, mesma assadeira, o mesmo forno, fornecendo a mesma quantidade de calor externa. O porco demora mais tempo para assar. E por que ele vai demorar mais tempo para assar? Devido ao seu calor específico. A característica do porco é ter uma grande quantidade de gordura, maior do que a do frango. Então, ele leva um certo tempo para aquecer e também leva mais tempo para esfriar. Você tem que ter cuidado com a gordura do porco. Ela acumula uma coisa que nós chamamos de capacidade térmica. Para dar um exemplo melhor, vamos tratar a diferença do calor específico, como a gente fala, por exemplo, em relação à água, que tem um dos maiores calores específicos. O calor específico da água, ele vale 1 caloria por gramas por grau Celsius.
E eu peço a vocês que memorizem esse valor que a gente vai utilizar em todas as atividades para a gente. O que significa esse 1 caloria gramas por grau Celsius? Significa dizer que a água, por ter um valor, esse valor é elevado, ela demora de esquentar, mas ela também demora de esfriar. E aí eu gosto sempre de contar uma coisa muito engraçada, que é o caso do mingau de milho. Muitas vezes vocês vão queimar seus lábios com o mingau de milho, porque você sopra ele em cima, que tem mingau de milho de bebê. Então você sopra e cria uma pelezinha. Aquela pelezinha, quando você vai colocar o mingau na boca, ela gruda nos seus lábios. E a parte de baixo do mingau, ela fica super quente ainda. O mingau de milho tem essa característica. Ele demora de esquentar e também demora de esfriar, que é uma das propriedades da água e que vai ajudar o planeta Terra em vários fenômenos. Quando estiver estudando aqui os processos de transferência de calor, vocês vão ver a importância do calor específico da água ter esse valor elevado. Então eu vou pegar uma tabela no nosso livro depois e mostrar para vocês os outros valores de calor específico. E vocês vão ver que são valores bem pequenos. O caso da areia, o caso dos metais. Então, tema número 1, calor sensível, é aquele calor que depende da variação de temperatura. Daí o nome sensível. Você sente ou a temperatura está aumentando ou ela está diminuindo. Tá certo? Então, essa fórmula pode ser escrita assim também, ó. Que macete. Que macete? Massa, calor específico e temperatura. Então, depois a gente vai ouvir na música de Pachecão, essa fórmulazinha eu vou colocar para vocês, para que vocês acompanhem e tentem memorizar um pouco das grandezas que nós estamos falando. Ok? Próximo tema, daqui a pouco.